Capítulo 3. O caminho para o verdadeiro poder. Tudo começou quando ele tinha 8 anos. Ao ter de cuidar do pai com câncer, em estado terminal, sentindo muita dor, sempre deitado na cama. Um dia, um menino chamado David viu chegar em casa um hipnotista amigo de seu velho. Nunca se esqueceu da cena daquele homem entrando no quarto. E principalmente, guardou na memória a expressão leve e feliz de seu pai doente quando o hipnotista os deixou. Seu pai tinha até um sorriso no rosto, mas o que realmente emocionou David foi ver seu pai tentando brincar com ele, sem uma expressão de sofrimento, algo que há muito não acontecia. Foi aquele homem que sabia hipnotizar o responsável por aquilo? Dali em diante, a vida nunca mais seria a mesma. Naquele momento, ele decidiu que queria trazer alívio para a vida das pessoas, da mesma forma que aquele senhor havia feito com seu pai. Depois de perder o patriarca da família, David passou a acompanhar o conhecido nos shows de hipnose. Estava encantado com o novo mundo do qual começava a fazer parte. Aos 12 anos, já fazia ele mesmo alguns shows. Não à toa, ficou conhecido como o hipnotista mais jovem do mundo. O passo seguinte foi fazer parte de uma caravana de artistas, uma espécie de trupe circense chamada Vaudeville. De cidade em cidade, eles se apresentavam uma semana em cada lugar. Como o tempo era curto, eles não tinham outra opção a não ser fazer muito sucesso. Não havia tempo para atrair o público com muitas apresentações. Por isso, os integrantes que não recebessem muitos aplausos eram convidados a sair do grupo. Não foi o caso de David, que, além dos números de hipnose, tocava saxofone e fazia um show de comédia com um macaco. Naquela época, o talento para hipnotizar não passava de um hobby, apesar da paixão que ele sentia pela prática. E o sucesso nos palcos cresceu tanto que ele até criou um nome mais comercial, mudando de David Koppelman para Dave Elman. E assim foi na adolescência inteira. Até que, aos 27 anos, teve a oportunidade de trabalhar numa rádio e fez carreira como radialista. Depois de alguns anos, chegou ao auge tendo um programa próprio na emissora que o contratara. A atração, transmitida ao vivo e com uma plateia no estúdio, era sobre hobbies estranhos, com convidados apresentando suas atividades. Um belo dia, eis que surge no roteiro um homem com o passatempo de hipnotizar. Interagindo com a plateia, ele não conseguia ter sucesso. Nada funcionava. Com medo de perder a audiência, o apresentador Elman saiu de sua cadeira e pediu para ajudá-lo. Aí sim, o número deu certo. Foi um estouro na audiência. Uma curiosidade, foi somente depois do episódio que a mulher de Elman ficou sabendo do dom especial do marido. No carro, voltando para casa, ela não deixou barato e quis saber desde quando ele tinha aquele talento e por que ela nunca soube daquilo. Foi quando ele voltou a fazer shows. E veja você, muitos médicos pediram para ele ensinar a técnica que dominava. Queriam entender como ele conseguia ser tão rápido e eficiente. Ficou popular e famoso a ponto de ter turmas todos os dias, de segunda-feira a sábado, para ensinar apenas médicos como induzir as pessoas em hipnose. Antes de 1970, ele sozinho já tinha ensinado mais de 10 mil médicos e profissionais da área de saúde a utilizar os métodos de hipnose, que ainda hoje são tão desconhecidos e geram tantos mitos. Esse jovem, chamado Elman, foi o ponto inicial para que milhões de vidas pudessem ser transformadas com a hipnose após seu tempo. Mas por volta dessa época surgiu outra pessoa na história. Um pequeno garoto chamado Jerry. Ainda criança, mas já apaixonado por hipnose, morava perto de seu ídolo. E batia na porta do hipnotista pedindo que ele o ensinasse o que sabia. Elman respondia que só treinava médicos, lembrando que ele era apenas um garoto. Mas quem disse que o menino desistia? Continuava tocando a campainha e ouvindo não. A situação chegou ao ponto de Elman parar de atender a porta. Porém, nem assim o pequeno parou. E começou a fazer suas abordagens em dias alternados, para que os donos da casa não conseguissem despistá-lo. Não admitia ser ignorado e seguia em frente com seu objetivo. Por fim, conseguiu o que queria. Numa dessas conversas, Elman decidiu entregar um gravador antigo para Jerry, perguntando se ele sabia o que era aquilo. Ele não sabia, claro, mas mentiu afirmando que conhecia o objeto. E o mestre pediu que ele gravasse suas aulas. O menino não demorou a aprender como usar aquele aparelho, e ficou ainda mais encantado com o passar do tempo. Começou a aplicar tudo o que aprendia, e enquanto crescia foi envolvendo-se mais e mais com o tema.
Até que décadas depois, após muitas pessoas verem seus resultados e perguntarem o segredo, decidiu fundar uma escola de hipnoterapia, chamada Omni Hypnosis Training Center. Isso aconteceu em 1979, e Jerry foi o responsável por propagar e evoluir os métodos da hipnoterapia clássica. Um processo que qualquer pessoa pode aprender a fazer se for ensinada corretamente, e que tem um poder imensurável. E hoje, sigo o mesmo passo deles. Carrego isso com muita responsabilidade, pois tive a oportunidade de aprender os métodos pessoalmente com o filho de Elman e também com o próprio Jerry. Tenho a honra de ser a única pessoa no Brasil que pôde conviver com ambos. Tenho como missão propagar essa ferramenta que impacta tantas vidas, mas ainda cheia de mitos e preconceitos. E meu objetivo neste livro é mostrar como desbloquear todo o potencial de sua mente, para então transformar sua vida. O Natal infeliz. Todo ano era a mesma coisa. Dezembro chegava e o humor dela já começava a mudar. Marília tinha 50 anos quando decidiu se perguntar por que sempre ficava tão triste com a proximidade das festas natalinas. Não havia um motivo concreto. Ela não se lembrava de nenhuma razão óbvia que a levasse a ficar mal daquele jeito. Nem o apoio do marido e das 3 filhas a confortava nessa situação. Foi quando decidiu recorrer a uma sessão de hipnoterapia. Marília descobriu que sua tristeza estava ligada à lembrança de ver, quando pequena, aos 4 anos, sua mãe e 2 tias chorando em plena noite de Natal, em razão do falecimento de outra tia em decorrência de uma leucemia. Dali por diante, o Natal seria sempre sentido como um dia amargo, de muita infelicidade e melancolia. No plano consciente, ela nunca seria capaz de se lembrar daquilo. E por meio da hipnoterapia, foi possível que Marília alcançasse seu subconsciente e essa lembrança para falar com sua criança interior. Ela não precisava reviver aquela dor em todos os natais. O final dessa história envolveu a compra, pela primeira vez, de alguns adereços natalinos para casa. Agora um lar feliz como nunca no 1º de dezembro depois da hipnoterapia. Como nasceu a hipnose? A hipnose é algo novo para você? Pois saiba que, muito além de Elman e Jerry, estamos falando aqui de um dos ofícios mais antigos do mundo, algo que sempre nos acompanhou. Duvida? Então observe o infográfico, a seguir com um breve panorama da trajetória que nos levou ao conhecimento que temos hoje sobre essa poderosa ferramenta. Na antiguidade, no Egito Antigo, a hipnose era usada nos chamados templos do sono. A crença era a de que muitas enfermidades poderiam ser tratadas depois de os enfermos entrarem e ficarem dias imersos em sonos profundos. Também na Grécia, os enfermos podiam recorrer a esses templos. Dormiam e despertavam curados. Ao menos era nisso que acreditavam. Franz Anton Mesmer, 1730 e 4815. Mesmer usava o conceito de magnetismo para curar seus pacientes. Para ele, toda doença era resultado de um desequilíbrio entre o magnetismo humano e o universal. Utilizava ímãs nos tratamentos que realizava, até o momento em que percebeu que só era preciso usar as próprias mãos para atingir seus objetivos. Queria restabelecer a energia magnética das pessoas. Depois, Benjamin Franklin, observando seus processos, concluiu que a melhora dos pacientes se dava unicamente pela crença e pela imaginação deles mesmos. Hipnose. Baron Denis de Cuvillers, 1750 e 5841. Foi o primeiro a utilizar o termo hipnose em seus trabalhos. Nome derivado de Hypnos, deus do sono pela mitologia grega. James Sdale, 1800 e 8859. Realizou mais de 300 cirurgias em um presídio em Calcutá, na Índia, apenas colocando os pacientes em sono profundo, sem anestesia. Até amputações eram realizadas. James Braid, 1790 e 5860. Braid foi um dos cientistas pioneiros por levar a prática para a comunidade científica e o responsável pela popularização do termo hipnose. Descobriu que poderia levar os pacientes a um estado aparentemente igual ao produzido por Mesmer, fazendo uso de métodos mais científicos. Mais tarde, percebeu que esse estado não tem relação com sono e tentou mudar o nome, mas o termo já havia sido disseminado e era usado correntemente. Auguste Liebeo, 1820 e 3904.
Fundou a Escola de Nancy, que pesquisava a hipnose e seus fenômenos. Um dos alunos foi Sigmund Freud. Hippolyte Bernheim, 1840-1919. Neurologista que começou a explorar em suas obras como a hipnose poderia colaborar em casos de doenças físicas. Sigmund Freud, 1850 e 1939. Fundador da psicanálise, foi provavelmente o nome que mais ajudou a popularizar a hipnose dentro da psicologia. Como não conseguia hipnotizar todos os pacientes, decidiu abandoná-la. David Ellman, 1967. O primeiro a criar um método rápido e duplicável de induzir a hipnose em qualquer pessoa, assim como utilizá-la como terapia. Milton Erickson, 1901-1980. Psiquiatra responsável pela propagação da hipnose como ferramenta terapêutica. Gerald Kane Gerry, 1930 e 2017. Fundador da Omni Hypnosis Training Center, organizou, evoluiu e propagou os métodos de Dave Ellman. Ansred Wipf, 1965. Sucessor de Gerald Kane e CEO da Omni Hypnosis Training Center Internacional. Wipf foi responsável por estruturar os métodos terapêuticos da Omni e obter a primeira certificação ISO 9001 do mundo em um processo de hipnose. Também é responsável pela expansão global da Omni. A vida que perdeu o sentido. Carla tem 27 anos e é funcionária pública. Convivia havia 5 anos com a depressão. Vivia à base de remédios fortes. Nesse período, pensara em se matar muitas vezes, mas não teve coragem, principalmente por conta da família. Não queria que a mãe sofresse com uma atitude drástica dessas. Não tinha vontade de sair da cama de manhã. Achava que sua vida não fazia mais sentido. É como se tudo tivesse perdido a cor, o tempo se arrastava, faltava disposição até para as atividades mais simples do cotidiano, como escovar os dentes, tomar banho, concluir um relatório no trabalho, ir ao restaurante na hora do almoço para comer. Tudo o que ela queria é que o tempo passasse rápido, a semana terminasse e ela tivesse 2 dias quieta em casa, reclusa em seu mundo, sem obrigação de sair do quarto. Não sabia mais o que era felicidade. Sempre que alguém perguntava como ela estava, apenas respondia com um sorriso forçado. Está tudo bem. Não queria nem pensar em ouvir os julgamentos, palpites e conselhos dos outros. Nem mesmo se esses outros fossem pessoas queridas. Era mais fácil esconder os sentimentos. Além de tudo, ela se sentia culpada. Tinha culpa por trazer no peito tanta tristeza, por não ter esperança. Ela já havia tentado diversas terapias. Fazia tratamento com psiquiatra e tomava doses altíssimas de medicamento, até que veio a hipnoterapia. Era a última cartada antes de decidir se entregar de uma vez à melancolia. Foi quando ela viu a seguinte cena, guardada em seu subconsciente. Um dia, quando ela ainda era um bebê, seus pais brigaram por conta de uma série de problemas financeiros. No calor do momento, o pai de Carla acusou sua mãe de não ter se cuidado, a fim de evitar a gravidez que a trouxe ao mundo, que aquela criança não era para ter vindo naquele momento. E mais, que ela deveria ter abortado quando soube que estava grávida. Depois, durante o processo, ela se viu aos 20 anos, sendo extremamente ciumenta e muito dependente do ponto de vista emocional de seu namorado. A relação teve fim quando o rapaz perguntou a ela, com raiva, porque ela não o deixava ser feliz, referindo-se ao fato de que ela sempre pedia que ele parasse de jogar videogame, hobby que adorava, para ficar mais tempo ao lado dela. Era o subconsciente de Carla fazendo a interpretação de que ela não tinha valor e sua vida não fazia sentido. Afinal, seus pais não a queriam. Sua chegada havia sido fonte de conflitos e não de felicidade. Essa programação mental ficou clara para ela ao relembrar as palavras do antigo namorado. Ela precisava ficar longe das pessoas para não atrapalhar a felicidade delas. Era exatamente o que ela estava fazendo ao se recolher em seu mundo. Entregue à depressão. Bem, depois de tanta dor e sofrimento, podemos dizer que essa história teve, enfim, um final feliz. Depois da hipnoterapia, Carla se sentiu revigorada como nunca. Passou a ser uma pessoa leve, livre. Sabia a causa da tristeza de antes. Havia entendido a situação e perdoado seus pais. Ela sabia que eles a amavam verdadeiramente.
A discussão havia sido apenas fruto de muita preocupação com emoções à flor da pele. Eles eram felizes por a terem como filha, ela não tinha dúvidas disso. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, ela podia dizer que estava bem. Aos poucos, seu psiquiatra começou a reduzir os medicamentos até que ela pudesse parar de vez. Se você parar para pensar um pouco, certamente vai lembrar que conhece alguém assim, que sofre de depressão. É incrível perceber que as origens desse sentimento podem ser as mais variadas. Estão ligadas à história de cada um de nós. Escondidas você sabe onde. Até aqui você conseguiu ter um bom panorama sobre a origem da hipnoterapia. Técnica real, conhecida e praticada há centenas de anos. A partir do próximo capítulo, vamos começar a compreender como os princípios e práticas dessa ferramenta podem colaborar para a evolução de sua jornada. Prepare-se e esteja aberto. Ao controlar sua mente, você será capaz de transformar sua vida. Tal como aconteceu comigo, meus alunos e tantos clientes que são os protagonistas das histórias que contei até agora, e de tantas outras que você descobrirá ao longo da leitura. Para entender como a hipnose e a hipnoterapia podem ajudar você a crescer, antes é preciso saber o que temos dentro de nossa cabeça, como funciona a nossa mente. Você já parou para pensar nisso? Sabe do que nós estamos falando? Vamos em frente.